Boa noite é forma de expressão, mas agradecer a nossa torcida que, na nossa convocação, com toda a mobilização que o clube fez, se dedicou, esteve aqui em massa, mais de 40 mil pessoas, torcendo, apoiando e, sem nenhuma dúvida, aquilo que foi demonstrado na arquibancada hoje ajudou e muito para a gente ter feito um primeiro tempo importante, um primeiro tempo que se destaca diante da nossa campanha, que a gente reconhece que não é merecedor do nosso torcedor, mas que, neste momento, a gente precisa do apoio do torcedor, do apoio de todos, e aquilo que a gente vem dizendo que, nesse momento da inquietação, da insegurança, nos cabe blindar o departamento de futebol, blindar as pessoas que estão à frente desse processo e fazer com que a gente tenha agora, num jogo direto contra o Vasco fora, a gente possa recuperar aquilo que perdemos aqui, mas, acima de tudo, também manter uma forma e um ímpeto de jogar que nos dê capacidade de reverter esse momento que a gente vive. Bisol, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Esta foi mais uma partida onde o Inter se movimenta muito fora do campo para trazer o torcedor, para tentar mobilizar a partir de um treino aberto, de promoções, de chamados dos jogadores, e que, mais uma vez, a expectativa não foi correspondida, considerando que foi um jogo onde o Inter joga bem, mas termina a partida sem vencer dentro do Beira-Rio. Como fazer para manter o torcedor engajado nesses últimos 3 jogos e, principalmente, no jogo contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro, onde possivelmente o Inter talvez ainda tenha chance de ser rebaixado? Então, como fazer para o torcedor seguir acreditando nesta reta final do Campeonato Brasileiro? Deixar muito claro que o nosso sentimento é de frustração, nosso sentimento é de realmente de indignação também pela forma que jogamos o primeiro tempo e a forma completamente diferente que jogamos no segundo tempo, mas não tem outra fórmula senão o engajamento de todos nesse momento. É um bem maior, a gente está aqui discutindo uma situação muito maior, que é a possibilidade de um rebaixamento. E a gente precisa do torcedor, e aqui nós não estamos falando em CPF, estamos falando aqui na instituição internacional, e neste momento, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, somente com o torcedor, e eu disse em outro momento também, vai ter a oportunidade de fazer a crítica, a prestação de contas e tudo aquilo que a gente deve fazer em um final de temporada. Mas, neste momento, a gente precisa do torcedor, blindar o nosso ambiente e fazer com que a gente reverta a situação que a gente está hoje. Bisol, boa noite. Boa noite, Alberto, Rádio Gaúcha. O que é blindar mais do que os clubes, mas especificamente estamos aqui no Inter, o que é blindar um clube que os jogadores não podem ser vistos no treino? Não me vem com aquecimento não é treino. Os jogadores não dão entrevistas, os dirigentes, por vezes, dão entrevistas, a torcida não tem o direito de ficar sabendo, exceto pela assessoria do clube, que é muito digna, mas que é uma assessoria, que é uma imprensa oficial. Isso a gente vê, quando só a imprensa oficial fala, é um regime totalitário. Que blindagem é essa que o Inter tem que blindar? Não há blindagem, não podendo se ver treino, exceto quando o clube está precisando urgentemente, faz o torcedor vir ao treino. Eu queria que explicasse um pouco mais essa ideia de que pedir apoio para um torcedor que nunca deixou de apoiar, um time que já deixou de jogar. Como é que é isso? Eu não estou entendendo isso. E acho que talvez o torcedor esse, que está vendo mais uma vez se falado em blindagem do clube, o clube parece que está tão blindado que não está jogando, inclusive, o que deveria estar jogando. Então, explica um pouco essa blindagem que eu não estou entendendo. É importante a tua pergunta, Zé, porque quando tu faz a tua interpretação sobre blindagem, não significa dizer que a blindagem é não ver e fechar pessoas. Essa é a tua interpretação. A blindagem dentro do departamento de futebol vai muito mais além com o aspecto de abrir
para a imprensa, é trabalhar com o emocional, é trabalhar com a confiança, é trabalhar com a psicologia, é trabalhar com uma série de departamentos que tem dentro do departamento que vai muito além de expor o jogador. Não é disto que nós estamos falando aqui. A tua interpretação ela é restrita. Eu estou abrindo aqui, sendo muito claro para o nosso torcedor. E digo mais, com relação à nossa torcida, quando a gente solicita, quando a gente pede aqui, pede pela instituição. Não está aqui alguém dizendo que, mais uma vez, pedimos um voto de confiança para a torcida. Não é o Bisol aqui, não é a gestão que está aqui. É uma história que está aqui. É uma história do clube que é muito maior do que as pessoas que estão aqui. Se eu fizer esse raciocínio simplista de que a blindagem afasta o torcedor, afasta a imprensa e, por consequência, gera um antagonismo no meu pedido ou no pedido da instituição para que o torcedor fique aqui, qual é a solução? Neste momento, nós precisamos de todos unidos. Vai ter um momento, Zé, de chegar aqui e fazer a crítica, a autocrítica e a discussão do que deu certo, do que deu errado, e a gente fazer as avaliações, se tiver que mudar, vamos mudar. Agora, neste momento aqui, nos cabe, enquanto representante dessa instituição gigantesca que é o Internacional, é pedir sim, e não é pedir porque nós não estamos tendo, é continuar pedindo tudo aquilo que o torcedor está dando e dando muito pelo clube. E a gente precisa disso nesses 3 últimos jogos. Bisol, Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Seguindo nessa linha, então, o Inter vai para 2 jogos fora de casa e que precisa muito pontuar pela questão da tabela, que é muito clara. O que cabe, então, ao departamento de futebol em termos de ações para que o Inter consiga, de fato, fazer esses pontos que precisa fora e poder, de uma vez por todas, dizer que está livre do rebaixamento, Bisol? É continuar trabalhando, é continuar estabelecendo as conversas internas, continuar estabelecendo as cobranças necessárias que são feitas permanentemente, é continuar unindo todos os elos do departamento de futebol para que possa potencializar mais e dar confiança para os atletas, é fazer uma série de situações que a gente tem feito e que muitas vezes não aparece para fora porque não aparece no campo, evidentemente. E quando não aparece no campo, se parece que não tem cobrança, se parece que não se tem trabalho. E para nós, nos cabe aqui, e quando eu repito aqui, falo da blindagem, é exatamente buscar com que a gente potencialize, faça com que o nosso ambiente interno, seja lá desde o porteiro, desde dos roupeiros, todas as pessoas estejam imbuídas da gente sair nesse momento. E fazer disso essa semana inteira agora que temos para trabalhar, e já quinta-feira, indo por sexta-feira para o jogo, para a gente buscar reverter essa situação. Boa noite, Bisol. Gabriel Camargo, Rádio Grenal. Falou em relação ao apoio da torcida, né, e todas as ações que foram feitas até o momento. A diretoria ela estuda abrir um treino novamente antes desses 2 jogos que o Inter tem longe do seu torcedor? Não tratamos disso ainda. Tem que ver como é que vai ser a nossa rotina agora estabelecida pela comissão técnica do departamento de futebol. Mas é uma situação que a gente não descarta. Boa noite, Lucas Colar, voz do Gigante. Boa noite, Lucas. Muito tem se falado sobre essa questão da blindagem, né? Você bateu bastante nessa tecla. O Inter teve 3 jogos no Beira-Rio recentemente, né? Contra o Atlético Mineiro, onde teve um jogador a mais durante praticamente todo o jogo. Contra o Bahia fez 2-0 e cedeu o empate, hoje da mesma forma. O que tem sido feito no dia a dia do CT do Parque Gigante, onde a gente não pode acompanhar as atividades, o torcedor também não, que dá o diagnóstico de vocês de onde o Inter está falhando, em especial em jogos dentro do estádio Beira-Rio, que não conseguiu resolver os jogos e, por consequência, não resolver a sua situação na tabela do Campeonato Brasileiro. Tratando só desses jogos, o Inter teria 47 pontos. Estaríamos aqui, talvez, já debatendo 2026. Qual o diagnóstico que vocês fazem desses jogos e o que o departamento de futebol não fez ainda que poderia fazer para esses 2 jogos que são fora, visto que a última rodada é no estádio Beira-Rio, mas deixar para a última rodada pode trazer um ambiente de muita pressão, né, para esse jogo contra o Bragantino. Lucas, essa pergunta ela é feita permanentemente quando a gente busca fazer a autocrítica interna e tentar achar da onde e como solucionar aquilo que está acontecendo. Eu costumo dizer também que o futebol não dá certo e nem dá errado por um fator. São vários fatores conjugados que geram resultado. Eu penso que
tudo que se tem dentro do departamento de futebol, pela estrutura que um departamento de futebol tem, por todos os setores que trabalham permanentemente com os atletas, seja na parte da fisiologia, da psicologia, enfim. O que mais nos chama para enfrentar neste momento é resgatar a confiança dos atletas. E isso parece simplório, parece uma justificativa jogada ao vento, que a gente precisa retomar a confiança, retomar o ímpeto, o estado anímico, precisamos reverter, mas para mim, para nós, me parece muito claro, e por isso que a gente viu hoje, por exemplo, um jogo que no primeiro tempo se teve a confiança, se buscou o melhor primeiro tempo que a gente teve na temporada, eu concordo contigo, e no segundo tempo, de novo, acabamos não conseguindo ter o mesmo ímpeto. Então, na nossa avaliação, a blindagem vem nesse aspecto, e não tem outra forma. Não tem outra forma da gente, porque são esses atletas, é essa a comissão técnica, são essas pessoas que estão no departamento hoje que terão que enfrentar isso. E sem confiança, sem trabalho, a gente não vai conseguir reverter. Então, eu confio que na forma como a gente está encaminhando aqui, a gente vai conseguir reverter. Vai ser duro, vamos precisar de todos unidos, e ao final de tudo isso a gente vai fazer uma avaliação daquilo que deu certo, daquilo que deu errado e os encaminhamentos necessários. Bisol, boa noite. Nani Kemelo, da Rádio Inferno. É uma vitória fora de casa, como aconteceu contra o Ceará, com gol no final, depois de ter sofrido um revés, logo após ter aberto o placar. Isso não seria suficiente para retomar uma confiança, além também de um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo hoje? Por que a confiança cai de novo? Como que tu pode passar para o torcedor que a confiança vai ser resgatada faltando 3 rodadas? Boa pergunta. Talvez a psicologia ela respondesse isso para nós, né? Eu não sou psicólogo, mas eu tenho um departamento que trabalha em cima disso. E internamente são situações que a gente trabalha com psicologia, não só com a psicologia, mas outros setores, que é multidisciplinar, para que a gente possa trazer essa confiança, porque não é só o treino, não é só pagar em dia, não é só fazer um bom primeiro tempo, é uma série de fatores que precisam resgatar dentro do departamento. E a gente acredita que a psicologia ela é importante nesse momento. Agora, te dizer que isso vai dar resultado, isso é reflexo de cada cidadão, de cada pessoa. Cada pessoa reage de uma forma. E se a gente não conseguir ter o grupo todo na mesma batida, no mesmo sentimento, na mesma convicção, pior será para todos nós. Então, a nossa missão aqui é trazer a confiança para todos para a gente enfrentar esses 3 jogos. E a ideia é fazer com que esses 3 jogos sejam finais para nós, como a gente tem tentado fazer nos outros jogos. Agora, se nós conseguir o mesmo ímpeto desse primeiro tempo aqui contra o Vasco lá, mas mantendo os 2 tempos, quem de nós aqui vai duvidar que a gente não tem a capacidade de ganhar do Vasco lá? Então, essa é a nossa perspectiva de retomada, e retomada é fazer com que a gente, todos, neste momento, dê confiança, faça as cobranças necessárias, mas que a gente possa passar por esse momento. Bisol, Jairo Vink, da Baldaço TV. Tu fala na psicologia, que o trabalho da psicologia que é importante para trazer a confiança. A gente fala de confiança no mínimo 10, 15 rodadas, que o Inter precisa buscar confiança. Tu fala da blindagem, que para ter o trabalho ali dentro, para funcionar, que existe cobrança, existe tudo. Aí tem um ditado, faça sempre as mesmas coisas e obterá os mesmos resultados. Será que o Inter não está repetindo as mesmas coisas que não estão dando resultado nenhum? O primeiro está generalizando, assim, eu acho que não é, a gente eu não estou dizendo aqui, tem uma série de situações que acontecem dentro do departamento que a gente não externa, porque são questões estratégicas, são questões pessoais, são questões que são do ambiente do futebol. Então, a gente não está fazendo as mesmas coisas para obter o mesmo resultado, a gente tem feito várias ações dentro do departamento. E vocês mesmos publicizaram já várias situações que a gente vem fazendo no departamento. Agora, a ciência que se tem por trás de um departamento de futebol é aplicada diariamente para a gente tentar arrumar soluções. E através desses profissionais é que a gente vai buscar a solução. Agora, trazer diagnóstico aqui do que a gente passa lá dentro, como é feito, qual as situações que acontecem dentro do departamento, são situações muito privadas. E a gente pode ter certeza, Jairo, que todo o departamento está imbuído de sair dessa situação.
todos os profissionais estão imbuídos de sair dessa situação. Todos se autocobram, todos são cobrados permanentemente. E a nossa convicção aqui é de que a gente vai sair dessa situação. Olavo, Adriano Garcia, da Rádio Galera. Dentro dessas cobranças todas que vocês fazem, que vocês cobram jogadores, que vocês se cobram, tem uma pessoa, e que eu vou chamar em pessoa, que cobra muito mais. Porque o Internacional, sempre quando chamou o torcedor, ele veio. E sempre se decepcionou, muitas vezes, principalmente nos jogos aqui no Beira-Rio. Chamou por um treino aberto, mais de 3 mil pessoas estiveram aqui. Chamou hoje o torcedor, mais de 37 mil pessoas estiveram aqui. Então, qual é a garantia? Ou talvez, o que dá mais para falar para o torcedor que já está cansado desse ano de 2025? E da onde vai tirar forças para que o torcedor acredite nesses 3 últimos jogos? Primeiro que a gente lamenta muito, né, estar vivendo isso que a gente está vivendo. O torcedor não merece isso. Muito antes de estar dirigente aqui, eu sou torcedor, eu sofro também, minha família sofre, meus amigos sofrem, a gente é cobrado permanentemente com o momento que a gente está vivendo. Mas não tem outra fórmula, Adriano. Não tem. Se o torcedor ama esse clube, nós amamos esse clube, o que a gente precisa nesse momento é estar junto. Se a gente não entender isso, pior ficará. Então, é um apelo que a gente faz ao torcedor, e não é, volto a dizer, não é a figura de alguém que está fazendo isso, é a instituição que é centenária, maior que nós todos. E neste momento estamos passando por situações difíceis que várias vezes o Inter já passou, que várias vezes já foi chamado a torcida. Eu, enquanto torcedor que estava na arquibancada, vim muitas vezes aqui do litoral para apoiar o clube com muita dificuldade. Então, nesse momento, a gente não está aqui cobrando o torcedor, ao contrário disso, o torcedor tem todo o direito de cobrar da gente. Mas nesse momento aqui, nas dificuldades, eu faço analogia com a família da gente, quando a gente tem que cobrar o filho por educação, cobrar, exigir situações do filho, mas tem momentos que tu precisa também chamar ele para o teu lado, dar carinho e tentar solucionar, porque senão vira chave e é ruim para todo mundo. Bisol, aqui tudo bem? Tagor Jank, canal A Dupla, Debate Raiz. Você é conselheiro, você não é executivo, você é um conselheiro, um cara que tem trajetória na vida política do clube. E talvez mais do que outros aqui no clube, você sabe o tamanho que seria um rebaixamento. O Inter hoje tem uma receita superior a 100 milhões de reais de TV, que se cair, vai cair para 10. O que cai em 90%. Uma receita de televisão de um time que já tem dívidas muito grandes, de um time que tem contratos de uma folha milionária que não terminam no ano que vem. Basicamente, Bisol, e acho que tu sabes disso, se o Inter for rebaixado, dificilmente o Inter consegue manter esse custo para o ano que vem, cortes precisarão ser feitos. E eu quero te perguntar se o vestiário sabe disso. Se tu passa para o vestiário, porque em vários momentos a gente ouve, por exemplo, do Ramon Dias, de que a situação não é tão dramática. Do Mazuco, de que não entende a ânsia do torcedor em entender que o Inter está fugindo do rebaixamento. Do grupo de jogadores, de entender que é apenas uma situação indelicada. O grupo realmente sabe o tamanho do problema que o Inter está? O Inter sabe, os jogadores sabem, que se eles rebaixarem o Inter não vai ter dinheiro para pagar o salário deles do ano que vem, que o Alan Patrick, que pediu aumento esse ano, não vai bater na tua porta para pedir redução de salário no ano que vem. Tu diz isso para os jogadores, Bisol? Igor, primeiro, a interpretação que é feita das falas dos dirigentes, eu não posso concordar que sejam todas como tu dissesse aqui. Tá? Eu ouvi várias falas de dirigentes e várias vezes foram colocados aqui a dificuldade que nós vivíamos, e talvez não tivesse falado a palavra rebaixamento, mas nós sabíamos o tempo inteiro das dificuldades que nós tínhamos e o risco que nós tínhamos, e isso foi falado várias vezes, inclusive nas entrevistas da comissão técnica e também dos nossos dirigentes. Se isso é uma contemplação de dizer, olha, estamos com um risco de rebaixamento, isso naturalmente a gente tem falado agora e tem dito da dificuldade de união de todos para enfrentar esse problema. As questões que a gente enfrenta com os atletas no dia a dia, seja do aspecto da cobrança, seja no aspecto da motivação, seja no aspecto da psicologia, são questões que a gente trabalha internamente. E eu te diria, Tiger, com toda tranquilidade, que esse grupo, todos, sem exceção, tem a exata noção da dificuldade, em primeiro lugar, porque isso a gente precisa transmitir para fora,
porque muitas vezes se transpareceu que a gente não sabia onde a gente estava e as dificuldades que nós tínhamos, e, essencialmente, a história do clube e as dificuldades que poderão vir pela frente se, eventualmente, a gente sucumbir. Então, isso está permeado dentro do departamento, não só para os atletas, e, como eu disse, para todos, para o staff, para os executivos, enfim, para todos que estão na camada política também, todos estão sabendo da dificuldade e da dificuldade que será se isso acontecer. Mas, por outro lado, eu preciso transmitir que também temos confiança de que nós vamos reverter essa situação. Temos ainda 3 jogos pela frente, temos capacidade de enfrentamento em casa ainda, fizemos um jogo de enfrentamento com o Ceará difícil e que a gente pode fazer também esse jogo de enfrentamento sexta-feira com o Vasco para buscar aquilo que nós não ganhamos em casa.